Estamos aí com 133 pessoas acompanhando então a nossa transmissão aqui. Vamos falar sobre terapia de casal? Você que está num relacionamento, seja ele curto ou um longo, enfrenta muitas dificuldades no seu relacionamento, a gente vai falar sobre isso com o Air Belinho, que é terapeuta, é psicólogo, é isso, doutor? Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu admiro demais a sua voz. Muito Barbaridade. Já ouvi em rádios, com programas de colegas nossos. Certo. Rapaz, admiro muito. Pois não, E satisfação ter você aqui para a gente bater um papo e falar sobre isso. Toda minha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O povo está sofrendo muito nas relações? Sim. Por quê? Vocês têm tempo? Temos. Nós temos 20 minutos. Esse é o tempo que o Cícero está dando para 20 longos Não, minutos? se bem que não, agora 15, né, Cícero? Olha, Valdinei e amigos, amigas que nos dão o prazer de estar conosco. Não existe relação potencialmente mais terapêutica do que justamente a relação de casal. O que nós chamaríamos de terapêutica? Capaz de gerar crescimento, capaz de gerar saúde, evolução pessoal, porque é uma das poucas relações em que você, não só no sentido literal, como no sentido simbólico, você se despe diante do outro. Ali você tira as máscaras. Exato, você se despe. E o outro lhe enxerga através a partir de um olhar, de uma possibilidade de flagrantes que só essa pessoa com quem você convive enquanto companheiro, companheira de vida, será capaz de ter acesso a essas nuances da sua pessoa. Então, o que acaba acontecendo? Por ilusões a respeito do que é casamento, as pessoas muito mal preparadas, digamos, expectativas. Elas criam uma expectativa, elas projetam uma vontade muito própria do que é um relacionamento para ela. Exato. Claro que movido pelo meio, o que você ouve em termos de casamento é assim, é assado, que também não é uma regra, né, doutor? Seguramente. Uma visão, eu diria, não no bom sentido, porque eu não tenho nada contra romantismo, muito pelo contrário. Agora, uma visão romântica no mau sentido da expressão. Irreal. Muito egoísmo, muito egocentrismo, muita vontade de ter razão, muito orgulho. Eu diria poucas, ou em alguns casos até raras premissas, que eu colocaria aqui genericamente como premissas cristãs de relacionamento. Premissas cristãs, sem levantar nenhuma bandeira. Certo. Premissas cristãs. No que isso se ausenta, o relacionamento a dois, no médio e longo prazo, se faz, como diriam, esse em homenagem à rainha falecida, Elizabeth II. Impossible. Impossible. Se torna impossível. Não tem como. Esses dias eu estava vendo um texto que falava exatamente sobre isso. Os conflitos relacionados, criados dentro de uma relação, especialmente afetiva, Sim. ela está a partir do momento em que o homem, a mulher, ou no casal homoafetivo aí, um vai perdendo a admiração pelo outro. Esse é um componente E aí tem tudo a ver com o início da sua fala de que num casamento você fica despido de muito daquilo que você cria para ser aceito, daquilo que você cria para se posicionar na vida. Expectativas fundadas num período, muitas das vezes, que é o que eu chamo de período de marketing. Quando você está namorando, quando você está, digamos, se apresentando. Seduzir. Exato. Você não... Qual é o namorado que diz para a namorada, que diz, olha, eu tenho um problema muito sério com flatulência. Flatulência é nome bonito para aquela cozinha que sai pelo andar de baixo ali. Eu tenho mania disso, eu tenho mania daquilo. Evidentemente que eu procuro passar e demonstrar o melhor de mim para o outro e vice-versa. Agora, eu preciso ter, ou deveria ter, maturidade de perceber que no dia a dia, como você próprio disse, as máscaras caem.
o meu layout público, social, ele não necessariamente revela, não necessariamente, alguém que é o oposto daquilo que eu sou socialmente falando, mas traz à tona nuances que em algum nível vão me decepcionar, em algum nível eu vou ter que readequar os ingredientes que me fazem admirar essa pessoa. Qual a maior reclamação no consultório hoje, partindo então dessa relação de casal, doutor? Olha, discutem por tudo, tudo vira pé de guerra. Depois que o casal neurotizou, desenvolveu, construiu uma relação neurotizada, o abrir de uma janela, o fechar de uma janela, as pessoas vão se atribuindo dolosidade, faz de propósito, faz para me apurrinhar, faz porque, sabe que eu não gosto da janela aberta, mas ela deixa. E aí vem o desdobrar disso. Isso tem a ver com a mãe dela, porque a mãe dela é assim com o pai, ela está pensando que vai repetir a relação que tem com o pai, com a mãe dela tem com o meu sogro. É o meio que influencia. Aí vai desdobrando, aí você começa a falar mal da família dela, ela começa a falar mal da tua família. Daqui a pouco você adota um pé de guerra. Exato, daqui a pouco está dando... E não resolve nada. E não chegam a lugar nenhum, porque a maioria dos casais tem o hábito de discutir as mesmas discussões, os mesmos assuntos, N vezes. Doutor, e aí vai perdendo oportunidade? Que oportunidades a gente perde quando você está inserido, mergulhado num relacionamento assim, com tantos apontamentos, com tantas alfinetadas? Você vai adoecendo, contribuindo para o adoecer do outro, adoecendo-se, e no devido tempo as pessoas estão unidas em torno das suas diferenças, estão unidas em torno do, digamos, eu já não sei, e isso é muito perigoso que aconteça, eu já não sei viver fora do inferno. Se acostuma. Aí daí não larga, e aí vira um vício. Aí briga, aí você discute. vê 25, 30, 35 anos de casado, um pé de guerra, uma dificuldade tremenda, vários e vários casais em que você tem marido e mulher que já não dormem juntos, não tem vida íntima, não há contexto para agrado, para beijo e muito menos para manter relações sexuais. Enfim, são pessoas que ficam juntas neurotizadas. Mais fácil de acontecer. Isso não torna a relação banal? Sim, sim. Há o que falta é que são tantos aspectos e o nosso tempo é exíguo, mas veja só, se você não tiver maturidade em algum nível, maturidade relacional, se você não estiver numa relação positivada, enriquecedora, humilde, espiritualizada consigo próprio, você não vai se relacionar bem com nada, nem com ninguém na vida. Então, o grande, se é que poderíamos colocar como um grande ingrediente, um dos principais, se não o principal ingrediente, para que eu venha estabelecer uma relação saudável com alguém, eu buscar essa relação saudável, a princípio, e antes de mais nada, comigo mesmo. As pessoas se conhecem muito pouco. As pessoas aprofundam muito pouco em si mesmas. Então, eu vou para uma relação com alguém que é muito desconhecida de si própria, eu muito desconhecido de mim mesmo, e o que nós vamos produzir a partir disso? Tem uma série de aspectos meus que virão à tona em meio à relação. As pessoas estão muito imediatistas, estão muito numa linha online, lidam com a vida ou procuram lidar com a vida como se a vida fosse lidada por touchscreen, por touch, por um tocar de perdendo dedos. Toda a sensibilidade. Aí você vê casais que entusiasmados, também é um outro aspecto, imaturos, entusiasmados na linha touchscreen, vivendo no mundo fantasia. 1 ano e meio, 2 anos de casado, eu não quero mais. Eu não quero mais porque, caramba, a vida de casado é muito chata. É muito enjoado. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso YouTube, doutor, só para a gente saber. Se você aí em casa tem alguma dúvida com relação a esse tema que nós estamos tratando, pode mandar sua mensagem. Estamos com 137 pessoas ligadas só aqui no YouTube. Estamos falando então sobre terapia de casal, mas eu tenho uma dúvida.
Por favor. Na verdade, é uma curiosidade. À vontade. Como se dá a terapia de casal no consultório? Como é feito? Como é o trabalho? No meu caso em específico, eu, a princípio, numa primeira consulta, recebo o casal, meço a temperatura, né? Lanço mão de um termômetro, né? Simbólico, e na medida em que o casal se propõe ao trabalho, a princípio, esse trabalho é feito individualmente. Aí nós vamos trabalhar esse encontro da pessoa com ela própria, trabalhar o encontro do cônjuge não, mas consigo isso próprio. faz junto com os Não, dois? não. Ah, Primeira consulta juntos. tá. Dali adiante, sessões individualizadas, porque tem coisas que um dos membros do casal trará que não faria na Se presença tivesse do com o cônjuge outro. e vice-versa, sempre direcionando a pessoa, ou buscando orientá-la para que ela cresça, não para o outro, mas para si própria. E volta e meia fazemos sessões conjuntas. Eu tô dando risada aqui, porque, À gente, vontade. o que acontece? Quando você fala em terapia de casal, Aham. o que vem à mente? Vai lá o casal, né? Sim. São os dois em frente ao profissional, eles vão relatar, vai haver uma discussão, há um mediador ali, que no caso é o psicólogo, Exato. mas no que o senhor está me dizendo, isso é uma busca de autoconhecimento, Seguramente. e esse processo acontece de forma individual. Exato. E ele tem duas situações. Ou ele pode resolver os conflitos do casal e tornar essa relação muito mais saudável, ou ele pode de vez, Exato. ponto final. Exato. Sem exatamente. traumas, sem peso. Exato. Tua linha de raciocínio está absolutamente correta. Eu costumo dizer na contratação do trabalho que o meu compromisso enquanto profissional não é nem com casamentos, nem com separações. É com o bem-estar e com a saúde deles. Então, o paciente ou o cliente ele precisa estar preparado para isso. Exato, porque pode-se, através de caminhos o mais saudáveis possíveis, chegar à conclusão que, de fato, Uma relação. não dá. Exato. Caramba! E como estão os consultórios hoje? Os casais estão preocupados e buscando esse recurso, Sim, essa ajuda? sem doutor? dúvida. Agora pela manhã, por questões óbvias, omitindo identidades, trabalhei com um casal com quem eu já venho trabalhando fora da cidade de Cascavel. Eles estão, Valdinei e amigos e amigas, casados há 48 anos. Filhos, netos e pensando seriamente em se separar. Olha só. E isso, claro, não é de agora, né, doutor? Não, É um isso processo que já vem resultante, acumulando, exatamente. arrastando há um bom tempo. Então, é com que hoje em dia mais eu trabalho no consultório, é com terapia de casal. É o que mais me busca, um relacionamento de um modo geral. E uma das coisas interessantes, eu não sei o tempo que temos, mas isso não muda em relacionamentos homoafetivos. É o mesmo. O processo é idêntico. idêntico. Há uma identidade, não é igual, mas é muito semelhante. Muito próximo. Porque você tem, digamos, fenômenos relacionais de casal que são inerentes à condição casal, não inerentes à condição casal hétero. Certo. Não, há casais homoafetivos femininos, masculinos, a problemática é a mesma. Igual. Deixa eu voltar aqui para o nosso YouTube, a nossa plataforma, tem duas participações. A Jocira está dizendo o seguinte: conheço alguns psicólogos terapeutas de casal que são os que têm mais problemas em casa. Fácil resolver os problemas alheios. Bom, trazendo uma crítica aqui, obrigado, Jocira, pela participação. E o Paulo César, boa tarde, Valdinei, ao doutor Air. Quando saber a hora de pedir ajuda aí de um profissional? Quanto mais cedo tem possibilidade de reverter o divórcio? Admiro demais o doutor Air Belinho. Está mandando um recado, Paulo César. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela gentileza do comentário. Bom, evidentemente que a linha de ação é para toda e qualquer problemática que envolva saúde. Isso envolve saúde. Quanto mais precocemente eu busco recursos, busco ajuda profissional, mais possibilidades eu tenho de, não necessariamente de cura,
mas de desenvolver modos mais inteligentes, mais saudáveis de lidar com o meu relacionamento. Eu diria que um dos sinais importantes é eu perceber que eu estou começando a querer perder a cabeça nessas situações. E é um sinal importante, inclusive, para outras questões que volta e meia são noticiadas aqui. Em que eu percebo que eu já estou querendo chegar a vias de fato. Os argumentos já não, a discussão verbal já não está me satisfazendo mais. Eu estou começando a ter vontade de tirar um pedacinho dela. Com uma faquinha, com um alicate, ou vice-versa, né? Esse é um dos sinais que o casal está se aproximando de algo perigoso. Pode virar manchete no balanço geral. Que não aconteça isso, é esse o objetivo nosso aqui, de sempre trazer um especialista, um profissional da área, para ajudar, né? Mediar isso tudo. Nosso tempo terminou, rapaz. Olha que coisa. Será que eu não posso extrapolar um segundinho só? Pode, Cícero. Por favor, bem rapidinho. Bora. Bem rapidinho. Existem cardiologistas que morrem do coração. Para nossa amiga. Isso. Tá? Eu acho que como as coisas são vividas e por quais caminhos, evidentemente que eu acho que casa de ferreiro, o espeto não deve ser de pau, mas de toda maneira. Existe pneumologista que tem problema nos pulmões, existem nutricionistas obesos. E isso não necessariamente os invalida enquanto profissionais. Obrigado, mais uma vez. Saúde para o senhor. Eu que agradeço, foi um prazer. Volte outras vezes. Muito obrigado, dá com o maior prazer, só chamar. Tá bom. Seguimos aqui, agora 1h20. Rendeu o papo, hein? Rendeu, teve participação do nosso telespectador, a gente agradece demais você que tem confiado no nosso trabalho e que diariamente aqui no YouTube tem acompanhado